bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai iniciar o nosso primeiro horário aqui de atendimento, fazendo a oração de São Francisco. Quem quiser cantar junto, a letra vai estar aqui na tela, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quem vai fazer a palestra? Vanessa? Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do Evangelho no lar. Todo mundo que passa pelos atendimentos ou já passou deve ter ouvido o atendente falar: olha, é importante você fazer o Evangelho no lar, enfim. E sempre as pessoas vêm com alguma dúvida: como eu faço? O que precisa? O que não precisa no Evangelho no lar? Então, nosso bate-papo é mais no sentido de esclarecer e por que ele é importante, seja no tratamento dos animais, seja para a harmonização do nosso lar, independente de crença, de religião, de bandeira religiosa, o Evangelho no lar pode ser praticado, né, por todas as fés. Então, Jesus, durante toda a sua trajetória na Terra, ele sempre nos ensina: olha, orai e vigiai, orai sem cessar. E ele fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, o culto do Evangelho no lar, na verdade, nada mais é do que você fazer a oração, você fazer uma prece, um estudo dos ensinamentos de Jesus dentro do seu lar, independente da sua crença. É que normalmente os espíritas falam mais do Evangelho no lar, né? Mas, independente daquilo que você crê, né, você pode estar fazendo ele na sua casa. Então, aqui eu trago, na verdade, a orientação de vários espíritos de luz, que foram mentores de muitos, né, dos espíritas aí conhecidos, que trazem destaque para essa prática e pela importância que ela tem nas nossas vidas. Emmanuel, para quem não conhece, que foi o mentor do Chico, né? Ele nos fala que o Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Note que ele fala o cristianismo, porque são os ensinamentos do Cristo, independente de bandeira religiosa, independente de crenças. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Bezerra de Menezes, que é conhecido dentre os espíritas, né, como médico dos pobres, ele também traz uma ponderação sobre isso. Ele já tem uma ótica um pouquinho diferente, né, onde ele fala: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao nosso alcance ou ao alcance das nossas possibilidades. Por que ele fala isso? Eu vou fazer um parênteses aqui na leitura para explicar como é que funciona o Evangelho no lar. Então, a gente orienta a você reunir a sua família em casa, né, os moradores da casa, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, sempre que possível, para fazer uma prece, uma leitura de um texto edificante, um agradecimento, um pedido em especial de vibração, de oração, ou pelo seu tutor ou por alguém da família que precise de uma prece. Nada mais é do que isso. E aí alguns gostam de pôr lá um incenso, outros pôr um copo de água, garrafinha de água, e isso é uma prática individual de cada um.
Mas o foco, o que que é? É a gente ter o contato com o ensinamento de Jesus, né? Porque você pode ler a Bíblia, pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro livro edificante, e que essa prática seja recorrente. Então, é isso que consiste o Evangelho no Lar. E aí, ele fala a medida do alcance das nossas possibilidades, porque a gente sabe que às vezes tem familiar que não quer participar ou não gosta, então fala, meu marido não quer. Faz você e seu filho, você e o seu pet, você, né, e os seus tutelares, não há problema algum. O importante é que, independente das dificuldades e na medida, como ele fala aqui, das possibilidades, você procure fazer essa prática dentro do seu lar. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Joana de Ângeles, né, também a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela nos traz um olhar também, né, a respeito do assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família, criando assim e mantendo o culto do Evangelho, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em sua casa. Então, note que ele fala que são os ensinamentos do Mestre. Como eu disse no começo, independente da bandeira religiosa, da crença que você tem, são os ensinamentos de Jesus, como um modelo de conduta no nosso dia a dia, conduta ética, conduta moral, conduta comportamental, porque é isso que Jesus veio ensinar. E é isso que ele deseja que nós façamos, né, na medida das nossas possibilidades. E aí, então, fazer o Evangelho no Lar é uma forma de levarmos luz para as nossas casas, fazendo com que o ambiente se torne cada vez mais leve e agradável. Porque à medida que eu vou me esclarecendo, que eu vou conhecendo os ensinamentos, é natural que de dentro para fora eu vou me modificando. E aí o meu ambiente modifica, as pessoas que estão próximas percebem isso, as pessoas do nosso convívio. Por quê? Porque a gente vai olhando diferente para algumas situações e a gente vai mudando a forma de enxergar cada situação do nosso dia a dia. Então, os ensinamentos de Jesus nada mais são do que uma forma da gente se melhorar, a gente enxergar o mundo de outra forma, se comportar de formas diferentes e mais grandes diante de algumas situações. Realmente é o esclarecimento e o autoconhecimento que Jesus sempre pregou e sempre levou nas suas falas de amor, de bondade, enquanto ele esteve aqui conosco. Então, afinal, nosso lar é um santuário de repouso e de renovação diária, ou deveria ser, né? Quem não chega no final do dia de trabalho e fala assim, agora eu vou voltar para casa. E quando a nossa casa ela tá bem harmonizada, ela tá, né, agradável, leve, ela tá em equilíbrio, ela realmente é um santuário de renovação. À medida que praticamos o Evangelho com assiduidade, nosso lar passa a ser cada vez mais harmonioso. É também um momento para reflexão e esclarecimento, afinal, faremos uma leitura edificante e é então que nos melhoramos a cada novo estudo. Aquilo que eu disse, os ensinamentos de Jesus só trazem ensinamentos de conduta, de moral, e que nos tendem a nos melhorarmos, né? Aí é a opção de cada um, mas é a finalidade dos ensinamentos do Mestre. A prática do Evangelho no lar é bênção para todos que convivem no lar. Os nossos queridos irmãos menores também se beneficiam dela, com os resultados dessa prática quando harmonizamos nosso pensamento e nosso lar. Todos os que convivem ali refletem as mudanças que operamos em nós e no ambiente em que estamos inseridos. Então, a gente sempre fala da prática do Evangelho no lar, porque à medida que a gente vai conseguindo ter uma estabilidade nos pensamentos, nas emoções, nosso lar também. E é importante, né? Eu vou ler esse textinho, depois a gente já faz o comentário, que é importante lembrar que muitos casos de problemas comportamentais em animais são reflexos gerados pelo ambiente em que estão inseridos. E quando trazemos mudanças e melhorias para esse ambiente, essas mudanças também se refletem em nossos animais, beneficiando-os. Que é muito comum a gente ter muito relato de tutor que fala: meu animal é medroso, é agressivo, ou ele está ansioso, ou ele está depressivo. Não é que ele
pegue a doença que o tutor dele tem, né? Mas muitas vezes ele reflete o comportamento daquele que ele escolheu para ser líder da matilha. Então, se aquele tutor, né, aquele morador da casa que ele escolheu é uma pessoa ansiosa, irritadiça, a tendência é o animal refletir o mesmo comportamento. Porque ele olha para o ser humano e ele fala, então eu tenho que ser igual ao meu dono, tem que ser igual ao meu pai, minha mãe. E ele reflete um pouco. Então, quando a gente harmoniza o lar e essa pessoa, consequentemente, também se harmoniza, ela leva os pensamentos, ela consegue trabalhar essa irritação, o estresse, a ansiedade, naturalmente os animais também refletem essa mudança de comportamento. Então, por isso a gente sempre fala do Evangelho como uma forma de manter a harmonia no lar e de conseguir com que esses nossos irmãos menores também tenham os bons reflexos, né, os benefícios dessa mudança de comportamento e de ambiente. E para finalizar, a prática do Evangelho no lar é uma demonstração de amor e cuidado para conosco e para com todos os que convivem conosco no nosso lar, inclusive para os nossos irmãos menores. É assim que cumprimos aos poucos o maior e único mandamento deixado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim como nós mesmos. Então, quando nós amamos a nós mesmos, nós queremos o melhor para nós, consequentemente nós fazemos o melhor para eles e todo mundo que está ao nosso redor percebe essa mudança, essa melhoria. E como a gente fala, né? Tem gente que fala, eu vou no centro espírita, mas centro espírita vai falar de espírito, só de como. Não, o centro espírita fala de Jesus, porque Jesus foi independente da visão que as pessoas têm, um ser humano, um divino, um psicólogo, um mestre, um médico, mas ele nos deixou ensinamentos para a conduta, para o nosso dia a dia. E é isso que a gente leva para vocês, né? Os ensinamentos de Jesus como uma diretriz, né? De conduta, de vida mesmo, né? E, bom, essa é a mensagem de hoje. Então, façam o Evangelho no Lar na medida do possível. E se vocês tiverem dúvida, nós estamos aqui. Bom domingo a todos, só aguardar, tá bom?